Garçonete branca joga água em ex-presidiário, sem saber que ele é o dono do restaurante. O prato de cerâmica caiu no chão exatamente às 19h43, quebrando-se em uma dúzia de pedaços que deslizaram pelo mármore polido como acusações. Todas as cabeças no Romanos Fine Dining se voltaram para o som, garfos congelados no ar, conversas morrendo na garganta. Marcos estava lá, 34 anos, vestindo uma camisa social simples e jeans escuro, segurando um esfregão que estava usando para limpar um derramamento perto da mesa 7. Suas mãos, marcadas por anos de trabalho na cozinha, agarravam o cabo de madeira enquanto ele olhava para a bagunça que acidentalmente causará ao esbarrar na bandeja de um garçom. Você está brincando comigo agora? A voz de Jennifer cortou o silêncio como uma faca. A chefe dos garçons, loira e de feições marcantes, avançou em sua direção com o tipo de raiva que vem de alguém que estava esperando por uma desculpa. Você tem ideia de quanto custam esses pratos? Marcos abriu a boca para se desculpar, mas Jennifer não tinha terminado. Ela pegou uma jarra cheia de água gelada da mesa mais próxima e, sem hesitar, despejou todo o conteúdo sobre sua cabeça. A água gelada encharcou sua camisa, pingando no chão que ele acabará de limpar. Suspiros ecoaram pelo restaurante. Uma mulher na mesa 3 cobriu a boca. Um empresário no bar pegou o celular. É o que acontece quando ex-presidiários acham que podem trabalhar em estabelecimentos decentes, anunciou Jennifer em voz alta o suficiente para que todos ouvissem, com a voz transbordando satisfação. Pessoas como você deveriam se limitar a lugares que correspondam ao seu nível. Não aqui. Não perto de pessoas respeitáveis que realmente conquistaram seu lugar na sociedade. Marcos ficou completamente imóvel, com a água escorrendo pelo rosto e o maxilar tão cerrado que doía. Mas seus olhos continham algo que fez a colega de trabalho de Jennifer, Sarah, dar um passo instintivo para trás. Não era raiva. Era controle. O tipo de controle que só se obtém ao sobreviver a coisas que a maioria das pessoas não consegue imaginar. Peço desculpas pelo prato, disse Marcos baixinho, com a voz firme apesar da humilhação que queimava em seu peito. Ele enfiou a mão no bolso com as mãos molhadas e tirou uma nota de $50, colocando-a cuidadosamente na mesa mais próxima. Isso deve cobrir tudo. Jennifer riu, um som agudo que fez vários clientes estremecerem. Ah, que generosidade! $50 de alguém que provavelmente roubou. Diga-me, há quanto tempo você está fora? 1 mês? 2? Eles sempre mandam pessoas para cá achando que você merece uma segunda chance. Ela se virou para o gerente do restaurante que estava perto da porta da cozinha. Robert, tire-o daqui antes que ele quebre outra coisa ou pior. O que Jennifer não sabia, o que ela não poderia saber enquanto estava ali, triunfante em sua crueldade, era que Marcos estava contando. 6 meses. 6 meses desde sua libertação de uma sentença de 5 anos por um crime que não cometeu. 6 meses trabalhando em 3 empregos, dormindo 4 horas por noite, economizando cada dólar enquanto advogados trabalhavam para limpar seu nome. 6 meses sendo invisível, aceitando desrespeito, esperando o momento certo. E 3 dias atrás, algo havia mudado. Algo que Jennifer descobriria em breve, quando percebesse que o funcionário da manutenção, que ela acabará de humilhar, tinha uma reunião marcada com a empresa na manhã seguinte. Uma reunião onde documentos seriam assinados. Documentos que transfeririam a propriedade do Romanos Fine Dining para seu novo proprietário. Marcos pegou seu esfregão sem dizer mais nada, seus movimentos deliberados e calmos. Enquanto caminhava em direção à entrada de serviço, com água ainda pingando de suas roupas, viu seu reflexo no espelho decorativo perto do bar. Atrás dele, Jennifer já reclamava com outros funcionários, embelezando a história, transformando seu silêncio em admissão de inferioridade. Ela não fazia ideia de que o homem quieto que ela acabará de encharcar estava prestes a se tornar seu chefe. E que suas ações naquela noite haviam selado um destino que ela nunca previu. Se você está gostando desta história de justiça e reviravoltas inesperadas, certifique-se de se inscrever, porque o que acontece quando Jennifer descobre a verdade vai te deixar absolutamente sem palavras. Na manhã seguinte, Jennifer chegou ao Romanos com a confiança de alguém que já havia vencido. Ela havia passado a noite anterior enviando capturas de tela para as amigas, rindo de como havia colocado aquele ex-presidiário em seu devido lugar. O grupo de bate-papo explodiu com mensagens de apoio, cada uma alimentando seu senso de justiça. Você viu a cara dele, disse ela à colega de trabalho Sarah enquanto arrumava o bar. Completamente sem expressão. É isso que 5 anos de prisão fazem com você. Te destrói até você não conseguir nem se defender. Sarah se remexeu desconfortavelmente,
limpando os copos com mais foco do que o necessário. Jennifer, você não acha que foi um pouco duro? Ele se desculpou imediatamente. Ele até pagou pelo prato. Os olhos de Jennifer brilharam. Duro? Sabe o que é duro? Ter que trabalhar ao lado de alguém com antecedentes criminais. Sabe o que ele fez? Robert me disse que foi condenado por peculato. Roubou da própria empresa. Pessoas assim não mudam, Sarah. Elas só ficam melhores em esconder. O que Jennifer não sabia era que a condenação de Marcos havia sido anulada 3 semanas antes. Novas evidências surgiram, imagens de segurança que haviam sido misteriosamente apagadas durante o julgamento original. O verdadeiro estelionatário, o ex-sócio de Marcos, agora cumpria a pena que Marcos havia sofrido injustamente. A absolvição virou notícia local, mas Jennifer nunca assistia aos noticiários. Ela preferia as redes sociais, onde podia controlar a narrativa de sua própria superioridade. Marcos fundou a TechBridge Solutions aos 26 anos, transformando-a de uma startup de garagem em uma empresa avaliada em 40 milhões de dólares. Seu sócio, David Reinhard, roubou sistematicamente mais de 2 milhões de dólares enquanto Marcos assumia a culpa. 5 anos da vida de Marcos, roubados. Sua reputação, destruída. Sua noiva, perdida. Tudo, exceto sua determinação em reconstruir. Durante aqueles 5 anos na prisão, Marcos fez algo incomum. Estudou administração de empresas, hotelaria, direito imobiliário. Leu todos os livros da biblioteca da prisão sobre administração de restaurantes, memorizando margens de lucro, códigos de saúde, gestão de funcionários. Outros detentos achavam que ele era louco, planejando um futuro que parecia impossível. Mas Marcos aprendeu algo valioso naquela cela. Paciência e preparação eram mais poderosas do que a raiva. Robert Shen, o gerente do restaurante, observava o comportamento de Jennifer há meses. O racismo sutil disfarçado de padrões. A maneira como ela tratava os funcionários da cozinha em comparação com os da recepção. Como ela sorria diferente para os clientes com base na aparência. Ele havia documentado tudo, sabendo que, eventualmente, alguém precisaria dessas informações. Quando a empresa ligou para ele ontem solicitando arquivos detalhados dos funcionários, Robert sabia que algo significativo estava acontecendo. Quando perguntaram especificamente sobre o histórico profissional de Jennifer Torres, registros disciplinares e reclamações de clientes, ele sentiu uma mistura de pavor e vingança. Jennifer teve 13 reclamações formais em seus 2 anos no Romanos. Clientes relatando tratamento condescendente, acusações de roubo contra ajudantes de garçom que nunca foram comprovadas, comentários sobre pessoas que não se encaixavam na alta gastronomia. Mas ela era amiga da filha do antigo dono, o que a tornava intocável. Pretérito. 3 dias antes, o Romanos Fine Dining havia sido comprado pelo Apex Hospitality Group por 7 milhões de dólares. A venda foi discreta, conduzida por advogados e empresas de fachada. A equipe ainda não havia sido informada porque o novo proprietário queria observar as operações primeiro, entender a cultura antes de fazer mudanças. Ele vinha trabalhando na manutenção, limpando mesas, observando tudo. Marcos havia solicitado especificamente que não anunciassem sua chegada. Ele queria ver o verdadeiro Romanos, não a versão teatral que aparece quando o chefe está observando. E o que ele viu foi esclarecedor. A equipe da cozinha estava sobrecarregada e mal paga. Os ajudantes de garçom eram tratados como criados. E Jennifer Torres comandava a recepção como se fosse seu reino particular, usando sua posição para se elevar, menosprezando os outros. Naquela tarde, Jennifer recebeu um e-mail que a deixou arrepiada. Todos os funcionários deveriam comparecer a uma reunião obrigatória no dia seguinte, às 9 horas. A nova propriedade se apresentaria e discutiria mudanças nas operações do restaurante. A presença não era opcional. Mudanças, murmurou Jennifer para Sarah, sua confiança finalmente se rompendo. Você sabe o que isso significa. Eles vão trazer o próprio pessoal. Provavelmente todos nós seremos substituídos por trabalhadores mais baratos que não conhecem um serviço de qualidade. Sarah não respondeu. Estava ocupada demais pensando no homem que ficará perfeitamente imóvel enquanto água gelada pingava em seu rosto. Na maneira como seus olhos demonstravam algo que parecia mais cálculo do que derrota. Na nota de $50 que ele deixará sem discutir, quando a maioria das pessoas teria explodido de raiva. Naquela noite, Marcos estava sentado em seu modesto apartamento, revisando os arquivos de funcionários que Robert havia enviado.
O histórico de Jennifer pintava um retrato claro de alguém que usava sua posição para exercer poder sobre aqueles que considerava inferiores a ela. Mas havia algo mais ali também, enterrado em seu formulário de emprego de 2 anos atrás. Uma carta de recomendação de um abrigo para vítimas de violência doméstica onde ela havia sido voluntária. Um ensaio pessoal sobre como superar um relacionamento abusivo e querer ajudar outras pessoas a encontrarem força. Algo havia mudado em Jennifer Torres. Algo havia transformado uma mulher que antes ajudava sobreviventes de abuso em alguém que agora infligia abuso emocional a outras pessoas. Marcos reconheceu essa transformação porque a vira na prisão. Pessoas que haviam sido tão gravemente feridas que começaram a machucar outras, acreditando que permanecer no topo significava rebaixar todos os outros. A reunião de amanhã determinaria muitas coisas. O emprego de Jennifer, certamente. Mas também se Marcos usaria seu novo poder da mesma forma que Jennifer usará o dela, ou se conseguiria quebrar o ciclo de pessoas com autoridade que o empunhavam como arma contra os vulneráveis. Seu telefone vibrou com uma mensagem de seu advogado. Documentos assinados. Você é oficialmente dono do Romanos a partir da meia-noite de hoje. Parabéns, Marcos. Você mereceu. Marcos olhou novamente para os arquivos dos funcionários, principalmente para a foto de Jennifer. Ela não fazia ideia de que o homem que ela havia humilhado estava prestes a entrar naquela sala de reuniões como seu empregador. Que cada palavra que ela dissera, cada suposição que fizera, estava prestes a colidir com uma realidade que ela jamais imaginara ser possível. A questão não era se haveria consequências. A questão era qual a forma que essas consequências tomariam e se Marcos escolheria justiça ou vingança. Porque, ao contrário de Jennifer, Marcos entendia a diferença entre os dois, e essa diferença definiria tudo o que aconteceria a seguir. Marcos chegou ao Romanos às 6 da manhã, 3 horas antes da reunião obrigatória da equipe. O restaurante estava vazio, exceto pela equipe da cozinha que se preparava para o almoço. Ele havia pedido a Robert que o encontrasse no escritório para revisar os detalhes finais antes do anúncio. Aqui está o que preciso que você entenda, disse Marcos, espalhando o arquivo de Jennifer sobre a mesa. Não se trata de vingança. Trata-se de criar um ambiente de trabalho onde as pessoas sejam valorizadas, independentemente do seu passado. Robert assentiu lentamente, observando Marcos com atenção. Você poderia demiti-la imediatamente. Com o histórico de reclamações dela, ninguém questionaria. Eu poderia, concordou Marcos. Mas isso me tornaria exatamente o que ela presumiu que eu era. Alguém que usa o poder para machucar pessoas. Ele puxou outra pasta, esta contendo os antecedentes de cada membro da equipe. Você sabia que Carlos, o ajudante de garçom que ela acusou de roubar no mês passado, manda dinheiro de volta para o México para sustentar a irmã deficiente? Ou que Maria, da cozinha, está estudando enfermagem à noite? Robert se inclinou para a frente. O que você está planejando? Marco sorriu, mas o sorriso não alcançou seus olhos. Vou dar a Jennifer exatamente o que ela mais teme. Uma escolha. E, ao contrário dela, vou deixá-la fazer isso com pleno conhecimento das consequências. O que Marcos descobrira durante sua semana de observação era mais profundo do que a crueldade de Jennifer. Todo o restaurante operava em uma hierarquia de desrespeito. O antigo dono cultivava um ambiente em que os que estavam no topo podiam abusar dos que estavam abaixo, desde que os clientes permanecessem satisfeitos e o dinheiro continuasse fluindo. Jennifer não era uma anomalia. Ela era um produto do sistema. Às 7 da manhã, a advogada de Marcos, Patrícia Vance, chegou com uma maleta cheia de documentos. Ela havia sido sua defensora pública durante o julgamento, a única pessoa que acreditou em sua inocência quando todos o haviam descartado. Quando as novas evidências surgiram, ela trabalhou pro bono para anular a condenação dele, recusando-se a pagar até que ele fosse libertado. Você sabe que não deve nada a Jennifer Torres, disse Patrícia, revisando os papéis de rescisão que Marcos decidirá não assinar. Ela te humilhou publicamente, fez suposições baseadas no seu histórico, violou diversas políticas de conduta no local de trabalho. Eu sei, respondeu Marcos calmamente. Mas passei 5 anos observando homens se tornarem mais duros, mais raivosos, mais despedaçados por um sistema que os punia sem oferecer redenção. Não vou construir esse mesmo sistema aqui. Patrícia o estudou atentamente. Você é uma pessoa melhor do que a maioria, Marcos. Apenas certifique-se de que a gentileza não se transforma em fraqueza. Algumas pessoas interpretam a misericórdia como permissão para continuar com comportamentos prejudiciais. Às 8 horas,
Marcus recebeu uma ligação de seu ex-companheiro de cela, Devon. Eles mantiveram contato após a libertação, ambos navegando pela realidade brutal de reconstruir vidas que a sociedade havia decidido que não valiam a pena salvar. Cara, você está mesmo fazendo isso? Perguntou Devon, sua voz carregada de partes iguais de admiração e preocupação. Comprar um restaurante inteiro? Isso não é apenas sucesso. É uma declaração. É mais do que isso, disse Marcus. É uma prova. Uma prova de que o pior momento da sua vida não precisa definir todos os momentos seguintes. Devon ficou em silêncio por um momento. E a garçonete? Aquela da sua história? Ela estará na reunião em 1 hora. E depois? Então ela aprenderá algo que eu tive que aprender da maneira mais difícil. Que a pessoa com quem você é cruel hoje pode ser a pessoa que determinará o seu futuro amanhã. Por volta das 8h30, os funcionários começaram a chegar para a reunião. Jennifer entrou com uma falsa confiança, sua bolsa de grife balançando no ombro, sua maquiagem impecável, seu sorriso ensaiado. Ela havia se vestido para impressionar, presumindo que o novo dono ficaria encantado com sua aparência elegante e anos de experiência. Sarah chegou silenciosamente, sentando-se perto do fundo. Ela mal dormia, assombrada pela imagem de Marcus parado, imóvel, enquanto a água pingava pelo rosto. Algo em sua compostura a perturbara mais do que qualquer raiva. Robert reuniu todos na sala de jantar privativa, normalmente reservada para eventos especiais. 23 funcionários ocupavam as cadeiras, cochichando nervosamente sobre as mudanças que a nova administração traria. Jennifer sentou-se à frente, no centro, pronta para se posicionar como indispensável. Antes de começarmos, anunciou Robert, quero lembrar a todos que o Romanos está sob nova administração há exatamente 12 horas. O novo proprietário vem observando as operações há uma semana, tentando entender nossa cultura e fluxo de trabalho antes de tomar qualquer decisão. O coração de Jennifer disparou. Uma semana? Ela revisou mentalmente os últimos 7 dias, procurando por qualquer momento em que pudesse ter sido observada por alguém importante. Nada se destacou, exceto aquele incidente com o ex-presidiário da manutenção. Isso pouco importava. O novo proprietário solicitou que eu lesse uma declaração antes de apresentá-los, continuou Robert, retirando um documento preparado. Diz: acredito que todas as pessoas merecem dignidade em seu local de trabalho. Acredito que erros do passado não devem determinar possibilidades futuras. E acredito que a maneira como tratamos aqueles que consideramos impotentes revela tudo sobre o nosso caráter. Jennifer se mexeu, desconfortável. A última frase pareceu direta, embora ela não conseguisse imaginar o porquê. O novo proprietário também quer que você saiba que mudanças significativas estão por vir. Aumentos salariais para os funcionários da cozinha. Participação nos lucros para todos os funcionários. Uma política de tolerância zero para discriminação ou assédio de qualquer tipo. Robert fez uma pausa, seus olhos encontrando Jennifer na multidão. Começando imediatamente. A sala explodiu em sussurros. Os funcionários da cozinha trocaram olhares esperançosos. Os ajudantes de garçom se endireitaram. Até o barman, que trabalhava lá há 15 anos, pareceu surpreso. E agora, disse Robert, gostaria de apresentar o novo proprietário do Romanos Fine Dining. A porta do escritório se abriu. Marco saiu, vestindo um terno sob medida que o transformou completamente do funcionário da manutenção de que Jennifer se lembrava. Sua presença preencheu a sala, confiante e controlada. Todos os olhares se voltaram para ele. Cada sussurro morreu. O rosto de Jennifer perdeu a cor tão rapidamente que Sarah agarrou seu braço, pensando que ela fosse desmaiar. A jarra de água. As palavras cruéis. As suposições sobre criminalidade e valor. Cada momento se repetia na mente de Jennifer em detalhes vívidos e horripilantes. Marcus estava na frente da sala, com uma expressão indecifrável. Quando falou, sua voz carregava o mesmo controle silencioso de 2 noites atrás, pingando água na frente de dezenas de testemunhas. Alguns de vocês me conhecem como funcionário da manutenção que limpou as mesas esta semana. O que vocês não sabem é por que escolhi passar minha primeira semana como proprietário trabalhando ao lado de vocês em vez de acima de vocês. Ele fez uma pausa, deixando a informação penetrar. Jennifer não conseguia respirar. Eu queria ver o verdadeiro Romanos. Não a versão de performance. E o que eu vi foi um ambiente de trabalho dividido entre aqueles com poder e aqueles sem poder. Aqueles que importam e aqueles que não importam.
Seus olhos percorreram a sala, pousando brevemente em Jennifer antes de prosseguir. Isso acaba hoje. Marcos caminhou lentamente até o centro da sala, seus passos sendo o único som no silêncio absoluto. 23 pares de olhos seguiram seu movimento, mas nenhum mais intensamente do que os de Jennifer, cujas mãos tremiam no colo enquanto a compreensão a atingia em ondas sufocantes. 2 noites atrás, começou Marcos, com a voz contida e clara, eu estava limpando perto da mesa 7 quando acidentalmente derrubei a bandeja de um garçom. Um prato quebrou. Foi minha culpa e me desculpei imediatamente. Ele fez uma pausa, deixando a lembrança se instalar na sala. O que aconteceu depois me ensinou tudo o que eu precisava saber sobre a cultura que foi permitida florescer aqui. Jennifer queria desaparecer, afundar no chão e nunca mais ressurgir. Sarah apertou seu braço, mas o gesto pareceu mais uma contenção do que um conforto. Jogaram água gelada na minha cabeça, continuou Marcos, seus olhos finalmente se fixando nos de Jennifer. Na frente de clientes. Na frente de funcionários. Disseram-me que ex-presidiários não deveriam trabalhar em estabelecimentos decentes. Que pessoas como eu deveriam se limitar a lugares que correspondam ao meu nível. Que eu não deveria estar perto de pessoas respeitáveis. Vários funcionários se viraram para olhar para Jennifer, cujo rosto havia passado de pálido para vermelho. Lágrimas já se formavam em seus olhos, mas Marcos não tinha terminado. Aqui está o que Jennifer Torres não sabia naquela noite. Marcos tirou um documento do bolso do paletó. 5 anos atrás, fui injustamente condenado por peculato. Passei 5 anos na prisão por um crime que não cometi. 3 semanas atrás, minha condenação foi anulada. Novas evidências provaram que meu ex-sócio me incriminou, apagou as imagens de segurança e me deixou levar a culpa enquanto ele saía impune. Suspiros percorreram a sala. Mesmo aqueles que não haviam testemunhado o incidente com a água estavam começando a entender a magnitude do que havia acontecido. Não contei a ninguém minha verdadeira identidade quando comecei a trabalhar aqui na semana passada, porque queria ver como as pessoas tratavam alguém que consideravam impotente. Alguém com antecedentes criminais. Alguém que presumiam não ter futuro, valor ou direito à dignidade. A voz de Marcos não se elevou, mas o peso de suas palavras preencheu cada canto da sala. E Jennifer me mostrou exatamente o que eu precisava ver. Jennifer se levantou abruptamente, sua cadeira raspando no chão. Senhor Reis, eu não sabia. Sinto muito. Se eu soubesse quem o senhor era. Pare, interrompeu Marcos, com a voz áspera pela primeira vez. É exatamente esse o problema. O senhor não teria me tratado daquele jeito se soubesse que eu era o dono. Mas o senhor se sentiu completamente justificado em fazer isso com alguém que pensava ser apenas um funcionário da manutenção com ficha criminal. Isso revela tudo sobre o seu caráter, Jennifer. Não o meu. Lágrimas escorriam pelo rosto de Jennifer, o rímel escorrendo em trilhas escuras. Por favor, preciso deste emprego. Farei qualquer coisa. Vou me desculpar publicamente. Eu vou. Eu sei que você precisa deste emprego, disse Marcos baixinho, puxando outra pasta. Sei que seu aluguel é de $1.800 por mês e você está atrasada há 2 meses. Sei que a prestação do seu carro está atrasada. Sei que você está se afogando em dívidas de cartão de crédito e mal consegue sobreviver. Ele ergueu a pasta de emprego. Também sei que, 2 anos atrás, você foi voluntária em um abrigo para vítimas de violência doméstica. Você escreveu em sua redação sobre querer ajudar pessoas que se sentiam impotentes a encontrarem forças novamente. Os soluços de Jennifer ficaram presos na garganta. Como ele sabia disso? O que aconteceu com você, Jennifer? Perguntou Marcos, e pela primeira vez, sua voz carregava algo além de fúria controlada. Carregava curiosidade genuína. O que transformou alguém que ajudou sobreviventes de abuso em alguém que abusa de outras pessoas? A sala prendeu a respiração. Jennifer ficou ali, tremendo, com lágrimas manchadas de rímel pingando em seu uniforme. Quando ela finalmente falou, sua voz era quase um sussurro. Meu ex-marido. Ele destruiu minha confiança, minha carreira, minhas economias. Quando deixei, eu não tinha nada. Eu estava recomeçando aos 24 anos, me sentindo inútil. Ela olhou para Marcos, com os olhos vermelhos e inchados. Este emprego deveria ser temporário. Mas eu fiquei presa aqui. E todos os dias eu via pessoas que pareciam ter uma vida fácil, que não tinham sofrido como eu. E eu comecei a me ressentir delas.
Comecei a pensar que se eu pudesse fazê-las se sentirem pequenas, talvez eu me sentisse maior. Então você se tornou aquilo que te machucou, disse Marcos simplesmente. Jennifer assentiu, incapaz de falar. Marcos se virou para se dirigir a todos na sala. Eis o que vai acontecer. Jennifer Torres não está demitida. Não hoje. O choque estava estampado em todos os rostos, especialmente no de Jennifer. Em vez disso, ela vai passar o próximo mês trabalhando na cozinha. Salário mínimo. Ela vai aprender como é ser tratada da mesma forma que trata os outros. Ela vai vivenciar em primeira mão o que Carlos sente quando alguém presume que ele é um ladrão. O que Maria sente quando alguém a menospreza por causa do seu sotaque. O que eu senti quando alguém decidiu que meu passado significava que eu não merecia o respeito humano básico. Ele se aproximou de Jennifer, que agora tremia incontrolavelmente. No final desse mês, você terá uma escolha. Você pode retornar ao seu cargo com uma nova compreensão do que significa serviço de verdade, tratando cada pessoa que entra por aquela porta com dignidade, independentemente de sua aparência ou origem. Ou você pode ir embora. Mas eu não farei essa escolha por você, Jennifer. Porque, ao contrário de você, acredito que as pessoas podem mudar se estiverem dispostas a se esforçar para se tornarem melhores. Jennifer desabou de volta na cadeira, sobrecarregada pela misericórdia que ela absolutamente não merecia. Ao seu redor, os funcionários processavam o que tinham acabado de testemunhar. Não destruição, mas redenção oferecida a alguém que não ofereceu nenhuma. Mais uma coisa, disse Marcos, com a voz endurecendo novamente. Se alguém, e eu quero dizer qualquer pessoa, tratar Jennifer com o mesmo desrespeito que ela demonstrou aos outros durante este mês, será demitido imediatamente. Não quebramos o ciclo de abuso perpetuando, quebramos recusando-nos a participar. Ele pegou o celular e mostrou uma tela que mostrava imagens de segurança de 2 noites atrás. Todo o incidente de despejo de água foi capturado em alta definição. Este vídeo foi visto por nossos advogados corporativos, nosso departamento de RH e nossa seguradora. Ele foi salvo em vários locais. Jennifer, se você decidir entrar com uma ação por demissão injusta ou alegar discriminação, esta filmagem e suas 13 queixas formais serão apresentadas como prova. Você entendeu? Jennifer assentiu, incapaz de formar palavras. Ótimo. Robert lhe atribuirá suas tarefas de cozinha a partir de amanhã de manhã, às 6 horas. Marco se virou para o restante da equipe. A todos, bem-vindos a uma nova era no Romanos. Os aumentos salariais entram em vigor na próxima semana. Os detalhes da participação nos lucros serão divulgados até sexta-feira. E lembrem-se, a maneira como vocês tratam a pessoa que os atende não diz nada sobre ela e sim sobre vocês. Quando a reunião se dissipou, os funcionários saíram em silêncio, atonitos. Alguns olharam para Jennifer com pena. Outros com uma satisfação mal disfarçada. Sarah ficou para trás, sentada ao lado da amiga, que ainda chorava baixinho. Marco se aproximou deles, fazendo Jennifer se encolher involuntariamente. Ele estendeu a mão e, após um momento de confusão, ela aceitou. Esta é a sua segunda chance, Jennifer. Não a desperdice. Seu aperto era firme, mas não cruel. Passei 5 anos aprendendo que a misericórdia é mais poderosa do que a vingança. Agora é a sua vez de aprender essa lição. Da maneira mais difícil. 30 dias mudaram tudo no Romanos Fine Dining, embora não da maneira que todos esperavam. A primeira manhã de Jennifer na cozinha começou pontualmente às 6 horas. Carlos, o ajudante de garçom que ela acusara de roubo, foi designado como seu treinador. A ironia não passou despercebida por ninguém, muito menos por Jennifer, que chegou com as mãos trêmulas e os olhos ainda inchados de uma noite sem dormir. Bom dia, disse Carlos simplesmente, entregando-lhe um avental. Sem malícia. Sem satisfação. Apenas a dignidade silenciosa de alguém que nunca perderá a humanidade, apesar de como fora tratado. Aquela simples saudação quebrou algo dentro de Jennifer. Ela esperava raiva, vingança, a mesma crueldade que demonstrava aos outros. Em vez disso, recebeu decência humana básica de alguém que tentará destruir. A lição foi mais profunda do que qualquer punição. A cozinha era brutal. Turnos de 12 horas em pé, queimaduras de panelas quentes, o ritmo implacável do serviço de jantar. Mas pior do que a exaustão física era observar como os funcionários se tratavam. Maria, a cozinheira que estudava enfermagem, compartilhou seu almoço sem que ninguém pedisse. Tommy, o lavador de pratos,
Cobria o posto de Jennifer quando ela ficava para trás. Essas eram as pessoas que ela menosprezava, considerava inferiores a ela, e demonstravam mais gentileza do que ela demonstrava a qualquer outra pessoa em anos. Marcos ia à cozinha todas as manhãs às 7 horas, não para supervisionar, mas para trabalhar. Ele arregaçava as mangas e ajudava na preparação, aprendendo o nome de todos, perguntando sobre suas famílias, seus sonhos. Jennifer observava picar legumes ao lado de Carlos, discutindo futebol e o progresso da irmã de Carlos na fisioterapia. Este era o mesmo homem que ela havia encharcado com água gelada, e ele tratava suas vítimas como se fossem da família. No final da segunda semana, as mãos de Jennifer estavam cobertas de pequenas queimaduras e cortes. Seus pés doíam constantemente. Suas costas doíam de horas em pé. E, pela primeira vez em anos, ela entendeu o que tivera o privilégio de ver. A sobrevivência exigia tudo que aquelas pessoas tinham, e ela estava tornando mais difícil simplesmente se sentir superior. Uma noite, após o fechamento, Jennifer encontrou Marcos revisando relatórios financeiros em seu escritório. Ela bateu hesitantemente, ainda com medo, apesar da promessa de uma segunda chance. Entre Jennifer. Ela ficou parada na porta, torcendo as mãos. Eu queria dizer, tenho pensado no que você disse, em me tornar aquilo que me machuca. Sua voz falhou. Meu ex-marido costumava despejar coisas em mim. Água, comida, o que quer que estivesse por perto. Ele fazia isso na frente dos amigos para me humilhar. E eu jurei, quando deixei, que ninguém nunca mais me faria sentir impotente. Marcos ergueu os olhos dos papéis, com uma expressão indecifrável. Mas foi exatamente isso que eu fiz com você, continuou Jennifer, com lágrimas escorrendo livremente. Encontrei alguém que eu achava impotente e o machuquei porque isso me fez sentir forte. Eu me tornei ele. Eu me tornei tudo o que eu odiava. Esse é o ciclo, disse Marcos baixinho. Pessoas machucadas machucam pessoas. A menos que alguém quebre o padrão. Por que você simplesmente não me demitiu? Jennifer perguntou, a pergunta que carregava há 2 semanas. Você tinha todo o direito. Todos os motivos. Marcos recostou-se na cadeira. Na prisão, vi homens se tornarem monstros porque o sistema os tratava como monstros. Vi o potencial desaparecer porque a sociedade decidiu que seus erros os definiam para sempre. Prometi a mim mesmo que, se algum dia tivesse poder novamente, o usaria de forma diferente. Ele fez uma pausa. Mas Jennifer, isso só funciona se você realmente mudar. Não apenas seu comportamento, mas seu coração. Você consegue fazer isso? Jennifer assentiu lentamente. Eu quero tentar. Nessas últimas 2 semanas, trabalhando com pessoas que eu costumava menosprezar, vendo o quanto elas trabalham duro, o quanto são gentis apesar de tudo. Ela enxugou os olhos. Eu não quero ser quem eu era. Eu quero ser melhor. No 30º dia, Marcos convocou outra reunião de equipe. Jennifer estava na frente da sala, sua aparência transformada. Sem maquiagem perfeita, sem roupas de grife. Apenas o rosto exausto, mas genuíno, de alguém que havia sido destruída e estava tentando se reconstruir. Devo desculpas a todos vocês, ela começou, com a voz trêmula, mas clara. Durante 2 anos, tornei este local de trabalho tóxico. Tratei as pessoas como menos que humanas por causa da sua posição, da sua origem, do seu sotaque. Usei todo o poder que tinha para fazer os outros se sentirem pequenos. Ela olhou diretamente para Carlos. Eu acusei você de roubar porque precisava de alguém para culpar pelos meus próprios fracassos. Sinto muito. Ela se virou para Maria. Eu zombei do seu inglês porque ouvir seu sotaque me lembrou que você estava trabalhando em alguma coisa enquanto eu estava preso. Sinto muito. Uma por uma, ela reconheceu suas vítimas, não com desculpas, mas com remorso genuíno. Quando ela terminou, a sala ficou em silêncio. Marcos se levantou. Jennifer completou 30 dias. A questão agora é se ela fica na cozinha ou volta para a frente da casa. A cabeça de Jennifer levantou-se de surpresa. Eu presumi que ficaria na cozinha. Eu não mereço. Não é assim que funciona, Marcos interrompeu. Você cumpriu o tempo. Você fez o trabalho. Agora você pode escolher quem deseja que siga em frente. Jennifer olhou ao redor da sala para rostos que testemunharam sua transformação. Alguns céticos, alguns esperançosos, todos esperando para ver o que ela escolheria. Eu quero ficar na cozinha, ela disse finalmente.
Não como punição, mas porque estou aprendendo coisas que deveria ter sabido anos atrás. Sobre trabalho, sobre respeito, sobre o que realmente importa. Ela olhou para Carlos e Maria. Quero continuar aprendendo com pessoas que nunca perderam sua humanidade, mesmo quando alguém como eu tentou tirá-la. 6 meses depois, o Romanos Fine Dining havia se transformado completamente. A rotatividade de funcionários caiu para zero. As avaliações dos clientes destacaram não apenas a comida, mas também o calor genuíno da equipe. Marcos criou algo raro, um local de trabalho baseado na dignidade em vez da hierarquia. Jennifer foi promovida a gerente de cozinha, não por causa de sua experiência anterior, mas porque conquistou o respeito de todas as pessoas que lá trabalhavam. Ela provou que a mudança era possível, mesmo para alguém que caiu tanto quanto ela. Certa noite, um cliente bem vestido começou a estalar os dedos para Carlos, exigindo um serviço mais rápido com desprezo mal disfarçado. Jennifer saiu da cozinha com a voz calma, mas firme. Senhor, no Romanos tratamos todos os funcionários com respeito. Se você não puder fazer isso, precisarei pedir que você saia. O cliente gaguejou, chocado. Você sabe quem eu sou? Vou mandar você ser demitido. Então você terá que me despedir também, disse Marcos, aparecendo ao lado de Jennifer. Porque ela está absolutamente certa. Não toleramos desrespeito aqui. Nem para com nossa equipe, nem para com nossos clientes. Mas o respeito tem que ir em ambos os sentidos. O cliente saiu e Jennifer virou-se para Marcos com lágrimas nos olhos. Obrigado por não desistir de mim quando eu desisti de mim mesmo. Marcos sorriu. Alguém uma vez me disse que a misericórdia é mais poderosa que a vingança. Estou feliz que você tenha provado que eles estavam certos. Naquela noite, enquanto Jennifer trancava o restaurante, ela pensou na pessoa que era há 6 meses. Amargo, cruel, convencido de que fazer os outros se sentirem pequenos era a única maneira de se sentirem grandes. Ela pensou em Marcos, parado perfeitamente imóvel enquanto água gelada escorria por seu rosto, já planejando não vingança, mas redenção. A melhor vingança não é destruir alguém que te machucou. Está se tornando tão bem-sucedido, tão completo em sua própria transformação, que você pode oferecer-lhes a mesma graça que eles lhe negaram. Marcos lhe ensinou isso. E agora, todos os dias, Jennifer trabalhava para transmitir essa lição adiante. Se esta história comoveu você, inscreva-se em nosso canal para ver mais histórias verdadeiras e incríveis sobre justiça, redenção e o poder de escolher a misericórdia em vez da vingança. Porque às vezes a maior vitória não está em derrubar alguém, mas em elevá-lo para se tornar quem sempre foi destinado a ser.